Gilmar Mendes, ele detonou o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, o Bretas. Bretas está afastado pelo CNJ, será demitido compulsoriamente já e vai responder processo. Eu lembro que um belo dia no Twitter, eu e o Paulo Pimenta colocamos a notícia sobre o Bretas, dizendo: o Bretas vai ser preso em algum momento por venda de sentenças. Um advogado da Lava Jato do Rio de Janeiro, que era o Nitalmar, ele delatou tudo, e ele contou, tinha facilidade com o juiz, ele fazia aliciamento das pessoas ali, bem parecido com o caso do Marlos Arnes, Tacla Duran. E aí, deu ruim, o Bretas foi provado, o Bretas já foi afastado e vai começar o processo criminal contra ele. No caso do Sérgio Moro, vamos lá, teve agora a delação do Tacla Duran, o Gilmar Mendes não entrou na questão, porque a entrevista foi gravada no dia do depoimento. Foi ao ar depois, mas foi gravada no dia do depoimento. Eu não sabia ainda se o Tacla Duran ia confirmar tudo ou não. Eu tava falando que ia, mas até ele falar, não se sabia, né? Mas olha, ele mostra toda a safadeza de Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. Gilmar Mendes mostra isso. E depois eu vou te mostrar um trecho aqui de uma entrevista do Sérgio Moro, faz algum tempo, viu? Na Jovem Pan, quando ele ainda estava com o Bolsonaro, antes dele brigar com o Bolsonaro. E aí, mesmo sendo na Jovem Pan, ele é perguntado sobre as provas contra o Lula. O Sérgio Moro começa a gaguejar, ele fica assim, eu vou te mostrar já. Mas primeiro, um trecho aqui do Gilmar Mendes, só para introduzir o que ele acha sobre o Sérgio Moro. Vamos lá. Gilmar Mendes sobre o Sérgio Moro para o Reinaldo Azevedo, que é outro que eu tenho certeza que concordou 100% com a opinião do Gilmar. Vamos lá. Gilmar. O que nós fizemos de errado para contratar um juiz como Moro? Que prova errada a gente faz para permitir que o sujeito escreva conge? E que tem uma concepção fascista do processo penal, que os próprios procuradores chamavam o código do russo. Isso. Que podia ser o russo o apelido do Moro. Agora, nós temos que discutir seriamente isso. O Congresso aprovou o juiz de garantias. Temos que implementar, porque há algo de muito errado para a gente não reeditar isso. Juiz mal escolhido, mal formado, que não há nenhuma dúvida sobre isso, não sabia processo, não tinha noção mínima. E, de fato, eu acho que nós deveríamos estar discutindo. Eu acho que o Conselho da Justiça Federal, por exemplo, que é o órgão correcional, teria que estar hoje refazendo isso. Que concurso eu faço? Que seleciono? Esses tipos. Veja, eu fui aluno, estudioso, deve supor, e tal, que carregava livros. Magrinho carregava livros, tem fotos minhas aí. A imprensa possa mostrar. O juiz Bretas, na academia, mostrando músculos. Isso. Há algo de errado nisso. Quer dizer, nós estamos selecionando gente para mostrar músculo. Ou isso é um trabalho intelectual? Quer dizer, há algo de muito errado para ter produzido. Felizmente nós conseguimos conter. Mas é preciso entrar nas causas. E não deixar mais que isso se repita. Aí o Gilmar Mendes não pode deixar mais que aquela perseguição que foi feita na Lava Jato em Curitiba e no Rio de Janeiro se repita, mas nunca mais na história. Sobre o Bretas, tem uma foto aqui do Bretas, eu vou ver se eu consigo achar. Essa foto aqui. Tem um recurso no Photoshop, tem um aplicativo que faz isso, que você consegue aumentar os músculos ou diminuir para... Tem menina que quer ficar mais magra, alguém quer ficar mais magra, ou maior o músculo, ou afinar o rosto, tudo mais. Só que o que acontece é que esses aplicativos, às vezes, se você usar muito, eles acabam mexendo no que tá atrás, né? Olha o braço do Bretas é tão grande que atrás a porta entortou. O outro braço também, ó. Esse é o poder do Bretas, ó. Até a ventana ali entortou, quer dizer, ele aumentou o músculo dele, aí a linha que tava atrás ficou assim também. Dá um curso aí de Photoshop pro Bretas. Esse é o Bretas aí que o Gilmar Mendes citou. Aí fala, pô, que tipo de concurso público a gente faz no Brasil com umas amebas dessa passam? Dois fascistas, dois caras que não entendem nada, o Sérgio Moro fala conge em vez de cônjuge. Aí fala, meu Deus do céu, tem alguma coisa muito errada nos concursos públicos no Brasil. O pior é que você vê o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o Lewandowski, a Rosa Weber, todos eles fazendo críticas, como você vê, são críticas muito pertinentes. E não muda nada. Que eu vejo essas críticas sendo feitas faz 3, 4 anos, desde que se descobriu que a Lava Jato era realmente um bando de criminosos, até antes da Vaza Jato, viu? Eu vejo essas críticas e não muda nada. Depois da Vaza Jato, vai fazer 4 anos da Vaza Jato, viu? Depois da Vaza Jato, mais críticas ainda, e não mudou. Continua a mesma coisa, viu? Vou te falar, continua a mesma coisa. Mudou a mentalidade de alguns juízes de cortes superiores e só. E você vê aí que quando a grande mídia
começa a manipular de novo, como fez na semana passada, muita gente que a gente pensava, nossa, a pessoa se conscientizou, hein, não vai cometer o mesmo erro de novo. Comete. Muita gente se deixa manipular novamente. Você vê ali que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Olha, tem gente que cai 2, 3, 5, tem gente que tá assim, esperando uma desculpinha pra falar que, não gosto do Lula, vou votar agora em qualquer outro, hein? Não gosto mais do Lula. É isso, não é? Muita gente só votou no Lula por desespero contra o Bolsonaro e espera qualquer coisinha assim pra votar no próximo fascista da vez e falar, mas a culpa não é minha, a culpa não é minha. Quem elegeu o Bolsonaro foi o Lula. É assim, vai falar isso pro próximo fascista que esse pessoal apoiar. Prepara. Pois bem, enquanto isso acontece, o que acontece? Os advogados do Sérgio Moro estão entrando com um pedido na justiça, entraram com um pedido para que o caso dele não vá para a STF. Ele quer que fique na primeira instância porque tem uma coisa que a grande mídia não te contou, mas o Thiaguinho aqui conta. Se conta. O TRF4 foi a corte lá que avançou o processo e tudo mais para condenar o Lula. Todos os amigos do Sérgio Moro, os juízes foram escolhidos a dedo antes e tudo mais. O TRF4 teve mudanças em 2022. O Bolsonaro indicou 13 desembargadores para o TRF4. Então o que o Sérgio Moro está contando é o seguinte, a juíza lá do caso Sequaz é a Gabriela Hart. Qualquer coisa vai para o TRF4 que tem ali gente alinhada com o Bolsonaro e com o Sérgio Moro. Mais com o Bolsonaro do que com o Moro, mas enquanto ele continuar sendo aí cachorrinho do Bolsonaro, vai ter aí o apoio desse pessoal todo. Então ali, ele está contando em ter perseguição, como a Lava Jato. Começou numa coisinha que não tinha nada a ver com política, de repente virou Petrobras, PT, não sei o quê, começou com uma Lava Jato, exatamente, um lugar onde se lava carros, que estava dando ali notas fiscais frias. Começou assim, e aí acabou em tudo aquilo. Agora, começou com uma investigação que não tem nada a ver, não tinha nada a ver com o Sérgio Moro, enfiaram o Moro no meio, né, com essa armação, e vão tentar aumentar isso. E o Sérgio Moro, como o Bolsonaro indicou muitos desembargadores para o TRF4, ele também indicou para outros TRFs. O Sérgio Moro está contando que, continuando com o juiz atual da Lava Jato, que é o Eduardo Apio, ele vai tentar a suspeição dele para mudar o juiz. Não conseguindo, continuando com ele, o caso, de qualquer maneira, na segunda instância, vai para o TRF4 ou para o TRF3. Também o Bolsonaro mudou vários desembargadores. Então, ele está contando com isso. Se for para o STF, ferrou. No STF ferrou, porque o Sérgio Moro não vai ter mais para onde recorrer. Se ele é investigado pela PGR, e lembre-se, vai ser o procurador-geral indicado pelo Lula a partir do fim de agosto. Setembro ele assume. Ele é investigado pela PGR e condenado no STF, acabou. É jaula. Mas se é na primeira instância, ele pode falar, não, até eu ser preso, primeira instância, segunda, terceira. Aí você vai ver o Sérgio Moro ser contra a prisão em segunda instância, viu? Já prepara. Se o Sérgio Moro ficar na primeira instância mesmo, o caso dele, você vai ver o Sérgio Moro ser contra a prisão em segunda instância. Que ele vai ser contra a prisão dele mesmo. Olha como o mundo dá volta, mas eu fico assim. Eu lembro quando esse pessoal queria as 10 medidas contra a corrupção, lembra disso? Eram 10 medidas fascistas. Uma delas é que a prova obtida ilegalmente pudesse ser usada. Aquela medida, se fosse aprovada, o Moro e o Deltan já estavam presos, já estariam presos. Aí outra coisa era a prisão em segunda instância, já os dois serão contra. Aí outra coisa é sobre juiz parcial. Agora o Moro acha que o juiz da Lava Jato é juiz ladrão, que ele está contra o Sérgio Moro. Só que aí a coisa vai piorando pro Moro por causa disso aqui, ó. Deixa eu mostrar. O Gilmar Mendes vai e fala agora sobre Deltan e Moro. Ele vai lá e ele cita os casos em que os dois tentaram se apropriar de dinheiro público. Vamos lá, Gilmar Mendes aqui falando. A gente também descobre uma outra questão que mostra nessa participação do Moro na contratação dessa empresa americana, que depois vai contratá-lo. Álvares e Marçal. A gente descobre o quê? Que os combatentes de corrupção gostam muito de dinheiro. É uma coisa curiosa. O próprio acordo da Fundação Dallagnol, 2,5 bi, que daria um pedaço para os clientes do Dr. Carvalhosa, os minoritários da Petrobras. Veja, é todo um quadro preocupante. E tudo isso precisa ser refeito. Por isso que é importante cobrar do Supremo decidir a questão do juiz de garantias. Porque esse sistema tem que ser... É importante explicar para as pessoas o que é isso. Né? Tem um juiz que julga e tem um juiz que instrui o processo. Ou seja, coleta as provas para formar uma opinião sobre o caso. O juiz que coleta as provas, ele se emporcalha da prova. Ele defere
quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, não é isso, ministro? E aí ele forma uma opinião. Ele já faz escolhas. Ele já faz escolhas. E aí não é justo que ele julgue a causa, porque ele perdeu a imparcialidade. É isso, né? É isso, fundamentalmente, é fazer essa separação e não ter esse envolvimento, inclusive de cooperação que nós vimos, né? Que é o caso mais escandaloso que se conhece. Que a Vaza Jato revelou. Eu fiz parte do consórcio, inclusive, da Vaza Jato. O Reinaldo esteve naquele grupo que podia divulgar os conteúdos. E tudo que sai daquilo enoja, é nojento. Denúncia que era submetida ao russo antes, para ele dizer, acrescenta isso ou acrescenta aquilo. Indicação de testemunhas. Você esqueceu de chamar fulano. Isso. E coisa... É hora de fazer uma nova fase. Olha só. Tá aqui. Gilmar Mendes aí, ó. Então prepara aí, Sérgio Moro, que a coisa vai ficar pior. E aí, voltou a viralizar, mas viralizou muito. Um vídeo de uma entrevista do Sérgio Moro na Jovem Pan. Logo naquela época que ele tava brigando com o Bolsonaro. Eu só não lembro pela data. Foi um pouquinho antes ou um pouquinho depois dele brigar com o Bolsonaro. Por ser na Jovem Pan, do jeito que foi perguntado a ele, acho que foi um pouquinho depois dele brigar com o Bolsonaro. Vamos lá. Eu nunca vi a resposta do senhor, só estou nesse momento aqui. Ele pergunta, em que número de página está na sentença do senhor a prova de que o Lula cometeu o crime? Ô Riguão, o Lula foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Foi condenado pelo STJ. Vamos parar com essa história de conspiração. Ele lançou o mesmo desafio para o STJ e para o TRF. Vou perguntar para você, o escândalo de corrupção da Petrobras aconteceu ou não aconteceu? Os 6 bilhões foram roubados? Não. Foram roubados em qual governo? A pergunta no governo Lula? Em que número de páginas está a prova? É o número de páginas. A sentença tem mais de uma centena de páginas. Tem que ler a sentença inteira para talvez entender. Eu fazer essa pergunta agora, pro senhor já há anos, né? Eu imaginei que tivesse, de repente, lá para dirimir a dívida do Reinaldo Azevedo. Acho que desde a inicial, né? Desde a inicial. Assim, com nomes na não tem ninguém de Maringá. Eu não vou deixar muito mais, porque começa a discussão e Jovem Pan tira o meu vídeo do ar se eu deixar muito tempo. Pois bem, tá aí, ele não fala, ele não tem prova, dane-se, siga a firma. Tá aí o Sérgio Moro, o Dallagnol. Agora, prepara, viu, que o Gilmar Mendes vai vir com tudo pra cima deles. E espero eu, a partir do mês que vem, o Zanin também. Ó, peço aí a sua inscrição no canal. Falou!